Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 7. Marcos 7, 31 em diante diz assim: Jesus, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na sua língua com a sua saliva. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Amém? Se aceite aí glorificando a Jesus. Glória a Jesus. Bendito Deus de Israel. Queridos, nós estamos diante do ministério de Jesus, e Jesus está realizando a sua missão. E Jesus realizava a sua missão pregando e anunciando o reino de Deus. E acontece que, como Jesus começou a fazer milagres extraordinários, a fama de Jesus alargou de um modo tão grande que a Bíblia diz que a multidão que cercava Jesus era por mínimo 6.000 pessoas. Imagina aqui comigo que o ministério de Jesus, naquela época, sem microfone, sem preparação alguma, sem ambiente, sem palanque, sem púlpito, sem nada, a possibilidade de Jesus falar a uma multidão de 6.000 pessoas era uma coisa assim surreal, era uma coisa assim fora do comum. E os discípulos estavam sempre auxiliando Jesus, e todas as vezes que Jesus anunciava a sua palavra, o poder de Deus o acompanhava. Então, grandes milagres e grandes manifestações aconteciam, e a fama de Jesus cada vez mais estava crescendo. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está saindo de uma dessas missões, e ele está indo em direção a uma região chamada Decápolis. Decápolis era uma junção de 10 cidades, por isso o prefixo deca, de decálogo, ou de 10, e polis, de cidades, centro de 10 cidades. Jesus está indo para essa região, e essa região era constituída de pessoas que não eram da nação de Israel, de pessoas que eram da nação gentia, de pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. E Jesus está indo em direção a esta região, e o texto diz que então ele vai fazer um culto, ele vai fazer essa ministração, e alguém, o texto diz, e alguém levou um homem para a presença de Jesus. E esse homem, o texto diz que ele surdo e falava dificilmente. Em um texto, na versão a nova revista e atualizada, diz que ele era surdo e tinha uma gagueira extraordinária, de modo que ele, para falar alguma coisa, era quase que impossível. Escute, esse homem que é levado a Jesus, ele não pode ouvir e dificilmente pode se comunicar. Ele está dentre a multidão que está acompanhando Jesus, e alguém teve a misericórdia, alguém teve a intuição, teve pena e levou essa pessoa a Jesus. Perceba que esse homem aqui, queridos, ele está numa situação em que ele não ouve,
e dificilmente se comunica. Significa dizer que ele era constantemente desprezado, ele era praticamente ignorado, ele estava praticamente com a sua interação com o mundo de então, ela estava praticamente rompida. Para os irmãos terem noção, era como se esse homem vivesse em um eterno pesadelo. Quem aqui já teve um pesadelo? Daquele assim que está acontecendo as coisas, você está vendo e na hora que você quer falar, sua voz some. Quem já teve esse pesadelo? É exatamente isso que esse homem vive. Só porque esse homem vive isso na realidade, ele não está sonhando. Todas as vezes que ele tenta se comunicar, é impedido, ninguém entende ele não consegue falar, as pessoas querem falar com ele e ele não ouve, ele vive nessa constância, nessa impercepção. E esse homem, ele está numa espécie de vivência em que ele não é ninguém na sociedade, ele está no meio da multidão, mas a multidão não está com ele, ele não interage com o povo, ele está só, ele está em um ambiente turbulento, ele está em um sofrimento agudo, porque ele tenta falar com alguém, mas ninguém o entende, e alguém que tenta falar com ele, ele não ouve. Mas o texto diz que alguém resolveu levar esse moço até Jesus. Alguém entendeu? Alguém resolveu levar esse moço até Jesus. Escute, perceba que é alguém que está precisando da atenção, é alguém que está precisando da graça, é alguém que está precisando de alguém estender a mão, é alguém que está precisando de ajuda. Mas a cultura judaica, o sacerdote não o ajudava, na cultura judaica o templo não o ajudava, as comunidades não ajudavam, porque quem nascia ou quem tinha problema ou de cegueira, ou de surdez, ou de fala, era considerado amaldiçoado por Deus, e todo mundo fugia dele. Então a única esperança que esse moço tem se chama Jesus Cristo. Acontece que ele não conseguiria chegar lá sozinho. Por quê? Porque era difícil para alguém que não ouvia e para alguém que tinha uma dificuldade enorme de falar, atravessar uma multidão de 6.000 pessoas e chegar até Jesus. Mas alguém, movido de amor, movido de graça, movido de compaixão, levou esse homem até Jesus. Leva isso aqui para casa, meu irmão. Talvez tenha alguém precisando de você. Às vezes tem alguém precisando que você estenda a mão. Às vezes tem alguém precisando que você ajude. Às vezes tem alguém precisando que você não considere essa pessoa falida, moribunda e amaldiçoada. Elas estão esperando que você a leve e a traga até Jesus. Porque se você trouxer ela até Jesus, Jesus garante o resto. E é por isso que nós não podemos desprezar, nós não podemos deixar de olhar para a obra missionária. Quando o pastor fala, vamos fazer missões. Quando o pastor fala, vamos arrecadar. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Às vezes a gente olha com a falta de fé, às vezes a gente olha esmurecido. Mas o que o homem de Deus está fazendo, irmãos, é olhar para o Evangelho e olhar para a Bíblia e dizer: essa é a nossa missão. Nós temos que levar alguém aos pés de Jesus. Nós precisamos levar alguém aos pés de Jesus. Sabe por que a gente está aqui? Sabe por que alguém chegou até aqui? Porque alguém lhe trouxe, porque alguém lhe falou de Jesus, alguém apresentou Jesus para você, alguém levou Jesus a você. E quando você estava desistindo, alguém foi lá e disse: não, vem aqui, eu vou te ajudar, senta aqui, vamos conversar, eu vou orar por você, eu estou junto com você, eu não te abandono. O que essa pessoa está fazendo? Eu estou levando alguém aos pés de Jesus, porque se chega aos pés de Jesus, Jesus se encarrega do resto. E alguém levou esse moço aos pés de Jesus.
Escute. E o moço foi para o melhor lugar. Ah, não, era para você ter adorado agora, hein? Eu estou dizendo que nos pés de Jesus é o melhor lugar. Tem gente que acha que é no banco o melhor lugar. Tem gente que acha que é na feira. Tem gente que acha que é no restaurante. Tem gente que acha que é nas redes sociais. Muito seguidor, muita gente aplaudindo, muito reconhecimento, muita fama. Tem gente que acha que esse é o melhor lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o melhor lugar? O melhor lugar é nos pés de Jesus. Porque nos pés de Jesus tem cura. Nos pés de Jesus tem libertação. Nos pés de Jesus tem alívio. Nos pés de Jesus tem milagre. Nos pés de Jesus tem paz. Nos pés de Jesus tem paz, tem vitória, tem consolo. Nos pés de Jesus tem tudo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Levaram o homem aos pés de Jesus. Agora preste atenção aqui, queridos, que essa realidade desse moço, infelizmente, muitas das vezes é uma realidade que a gente encontra nos nossos dias. Como que é isso, irmão Marcelo? Escute, note bem a semelhança que esse moço tem de um surdo que não consegue ouvir e de que dificilmente consegue falar, de alguém que não consegue ouvir e de alguém que não consegue falar, de alguém que não consegue escutar, de alguém que não tem a capacidade de ouvir e entender, de alguém que não consegue ouvir e por isso também não consegue falar, ele não consegue se comunicar. Mas a situação desse homem era esta: ele tinha sonhos, ele tinha visão, ele tinha paladar. O que ele não tinha era audição, e o que ele não tinha era como falar com alguém. Perceba que nós vivemos espiritualmente muitos surdos espirituais e muita gente com problema de comunicação espiritual que chega aqui, e pior, tem alguns que adquirem o problema depois que chegou nos pés de Jesus. Ele vai perdendo a sensibilidade, ele vai perdendo a capacidade de ouvir, e de repente ele não consegue mais ouvir a palavra, ele não consegue mais entender a palavra, ele tem desprezo pela pregação do evangelho, ele não suporta a escola dominical, seminário, Deus me livre, ler a Bíblia eu não quero. Ele não consegue, porque ele está perdendo a audição espiritual, e alguns já perderam por completo, e ele perde essa percepção. E quando alguém perde essa percepção, a primeira coisa que acontece é dificuldade de falar. Ele não consegue se comunicar bem com os lá em cima. Ele não consegue adorar direito, minha irmã. Ele não consegue falar com Deus. Ele tem dificuldade de orar. Ele tem dificuldade de falar com Deus. Ele tem dificuldade de reconhecer os seus problemas, porque a percepção espiritual dele foi morta. E literalmente um surdo espiritual, literalmente alguém que está com a fala prejudicada. E nós estamos vivendo essa geração. Nós estamos vivendo essa geração que não quer mais ouvir a palavra. Nós estamos vivendo uma geração que o apóstolo Paulo escreveu em um tom profético em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Ele disse: ei, virá um tempo em que não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Eles se rodearão de mestres de acordo com os seus desejos e concupiscências. Como alguém que tem um comichão no ouvido e não consegue mais ouvir a voz da palavra. Escute, nós estamos vivendo essa geração. Uma geração que você não pode falar a verdade, você não pode falar arrependa-se, você não pode falar está errado, você não pode falar em pecado, você não pode acusar e dizer isso aí é pecado, porque logo vem alguém de percepção espiritual morta e diz assim: quem é você para julgar? Quem é você para falar alguma coisa? Escute, recentemente um garoto quis tocar na igreja de qualquer jeito. O pastor não deixou. Sabe o que aconteceu? Saiu do culto e foi na delegacia registrar uma ocorrência contra o pastor.
Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que perderam a percepção espiritual, perderam a audição espiritual. Ele não consegue mais ouvir, ele está surdo espiritual, e ele não consegue mais se comunicar. Escute, e sabe qual é a solução para esse tipo de pessoa? Sabe qual é a solução para esse tipo de gente? Sabe qual é? A solução se chama Jesus. A solução se chama Jesus Cristo. A solução não é brigar, a solução não é debater teologia, a solução não é gritar, a solução não é criticar, a solução é: vem cá, meu filho, eu vou te levar nos pés de Jesus e Jesus vai fazer por você. A Bíblia diz que esse moço foi levado até Jesus, tiraram ele de dentre a multidão. Escute. Esse moço, como perdeu a percepção auditiva e tinha problema de comunicação, ele não conseguia conversar, ele estava dentro da multidão, escuta, cercado de gente, mas estava só. Estava cercado de uma multidão, mas estava sozinho. Ninguém estendia a mão para ele, ninguém conversava com ele, ninguém ajudava. Ele estava no meio de uma grande multidão, mas se sentia só, abandonado, se sentia esmiuçado na sua alma. Escuta, e todo aquele que perde a audição espiritual, que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus, que ele não consegue mais entender a palavra, que ele não consegue mais ouvir a manifestação de Deus, que ele tem problema de falar com ele, que ele tem problema na oração, que ele tem problema no jejum, que ele tem problema nas coisas espirituais, o que vai acontecer? Vai estar no meio de uma multidão, mas vai se sentir sozinho, desamparado, enfraquecido, machucado. E então o que a gente faz? Vem para os pés de Jesus. Jesus tem a solução. E aqui é um perigo, irmãos, porque esse tipo de coisa pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com o obreiro, pode acontecer com o líder de oração, pode acontecer com qualquer um. Por isso, a gente tem que estar muito atento. Será que nós não estamos perdendo a audição espiritual? Será que nós não estamos perdendo a comunicação com o Eterno? Será que a gente não está perdendo a comunicação com a palavra? Será que nós não estamos mais nos conectando com essa verdade? Nós precisamos nos ater com isso, porque pode ser, pode acontecer que alguma coisa nos roube a nossa audição. Mas a Bíblia diz que esse moço foi aos pés de Jesus. E quando ele chegou aos pés de Jesus, a primeira coisa que fizeram com ele foi tirar ele do meio da multidão. Por quê? Porque ele estava vivendo numa situação de Maria vai com as outras, a multidão vai para cá, ele ia, se a multidão ia para lá, ele ia. E a primeira coisa que Jesus faz, para que Jesus o cure, para que Jesus faça o milagre, a primeira coisa que faz: tira esse moço do meio da multidão, deixa eu ter um particular com ele. Escuta, irmão, tem gente que precisa ter particular com Jesus. Tem gente aqui que anda precisando ter um particular com ele. Tem gente aqui que anda andando com a multidão. Se a multidão diz vai para a direita, ele vai. Se vai para a esquerda, ele vai. Se a multidão vamos aplaudir, ele aplaude. Se a multidão diz vamos ovacionar ou reprovar alguém, ele faz. Porque ele está com a multidão, ele não tem opinião própria. Ele vai com a multidão porque ele não entende o que está acontecendo. Mas se você quiser ser restaurado e ter a sua vida conectada ao Senhor, ter a bênção de Deus, ter a graça de Deus, você precisa ter um particular com Jesus. Quando Jesus tira ele, escuta, Jesus tira esse moço, e esse moço chega à presença de Jesus. O processo de cura é extraordinário. O que Jesus faz, irmão Marcelo? Jesus leva ele à parte, Jesus leva ele a um ambiente, só ele e o moço.
E depois então Jesus toca nos ouvidos dele. Jesus toca nos ouvidos do homem, indicando que havia alguma coisa que estava impedindo que ele ouvisse. Escute, geralmente, às vezes a gente perde a percepção auditiva, espiritual, porque geralmente alguma coisa vem nos nossos ouvidos primeiro e impede a nossa audição. Alguma coisa vem e nos tira o foco. Alguma coisa vem e muda a nossa visão, muda a nossa habilidade de ver e entender. Escute, Jesus toca os ouvidos do moço. Surdos espirituais têm sempre alguma coisa no seu ouvido que atrapalha ele ouvir o céu. Escute, uma geração do comichão, uma geração que está amontoando doutores para si, estão obstruindo de se ouvir ou de ouvir a voz de Jesus. E aí precisa que Jesus nos toque os ouvidos. Acontece que, escute, para alguém que tinha um problema de ouvido, para alguém que tinha um problema como esse moço, alguém tocar nos seus ouvidos causava irritabilidade, não era agradável. E aqui que está. Todas as vezes que Jesus quer tocar na gente, irmão, que vai tocar a gente, dá uma tocada na nossa ferida. Todas as vezes que Jesus toca na gente, dá uma tocadinha na nossa ferida. E aí incomoda, e aí dói, e aí às vezes machuca. Mas o que Jesus está fazendo é um processo para nos curar e nos libertar. Acontece que as pessoas que amontoam comichões nos ouvidos para não ouvir a voz de Jesus e não sentir o seu toque, elas estão anestesiadas por uma palavra que não é dele, por uma palavra que agrada, por uma palavra que faz você sorrir, por uma palavra que não mexe na sua ferida, por uma palavra que não exige teu conserto, por uma palavra que diz que você é bom. Parabéns, você é maravilhoso, você é ótimo, Deus vai dar o melhor por você porque você é bom. E isso vai fazendo com que a nossa audição espiritual vai se perdendo. Mas o que Jesus realmente quer é tocar os dedos dele no nosso ouvido e dizer assim pra gente: ei, você precisa mudar, você precisa se converter, você precisa ouvir a minha voz, você precisa seguir a minha palavra. Então eu vou tocar em você e vai incomodar, vai doer, mas no final de tudo, eu vou te restaurar completamente. A Bíblia diz que Deus toca, que Jesus toca nos ouvidos e depois Jesus cospe. Presta atenção, Jesus cospe. Eu não sei se Jesus cuspiu na mão, eu não sei se ele cuspiu em algum lugar, mas a ideia é que Jesus cospe e pega da saliva de Jesus. Escuta isso, irmão. Pega da saliva da boca de Jesus e coloca a saliva da boca de Jesus na boca do homem. Escuta isso, irmão. É estranho ou não é? É esquisito ou não é? Se fosse hoje a gente achar nojento ou não é? Nossa, que nojo. Por que o cara fez isso? Mas naquela época também todo mundo achou estranho, todo mundo achou esquisito. Por quê? Porque Jesus curou alguém que estava distante dele. A Bíblia diz que Jairo chegou: Senhor, se tu quiseres, eu sou homem sujeito à autoridade, não precisa entrar na minha casa, diz uma palavra, ela vai ser curada. Jesus: não, eu já falei, pode ir lá. Jesus curou à distância. Por que Jesus tinha que fazer isso? Todo mundo também achou estranho. Mas sabe o que Jesus estava mostrando? Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte: sabe qual é o problema de quem perde a sensibilidade espiritual? Sabe qual é a perspectiva de alguém que perde a audição espiritual? Eu preciso tocar nos seus ouvidos, eu tenho que tocar, e eu preciso, para que ele se comunique e volte a falar, eu preciso colocar daquilo que está na minha boca, na boca dele.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu preciso colocar aquilo que está em mim nele. Jesus estava dizendo: para eu restaurar, eu vou ter que colocar aquilo que está na minha boca, na boca dele. Eu vou ter que colocar na boca dele a minha palavra. Eu vou ter que colocar na boca dele a minha restauração. Eu vou ter que colocar na boca dele a minha vontade na boca dele. Escute. E no momento em que Jesus toca nos ouvidos, coloca a saliva na língua do homem, a Bíblia diz que Jesus suspira e diz a palavra efatá, que quer dizer abre-te. Escute, mas o conceito aqui, na língua original, a palavra efatá significa abrir-te por completo. Significa abertura total. Significa que Jesus estava dizendo assim: já que você suportou meu toque, já que você suportou minha saliva, agora leva para casa. Efatá, eu vou abrir todos os caminhos para você. Eu vou abrir tudinho para você. E a Bíblia diz que a língua dele abriu, ele desprendeu-se, o ouvido dele voltou ao normal e ele passou a ouvir e a falar e a glorificar a Deus. Por quê? Porque o efatá de Deus só vem na nossa vida quando a gente recebe o toque de Jesus e a sua saliva. Fique de pé para eu encerrar. Eu não entendi, pregador. Vai entender agora. Nós estamos em um momento em que nós precisamos ter um relacionamento mais sério com Deus. Nós estamos num momento em que nós precisamos ter mais intimidade com Jesus. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo à nossa volta nos sufoca. A multidão nos oprime, a multidão nos aperta, a multidão vai nos afogando. E muitas das vezes a multidão, o mundo, o sistema vai nos obstruindo e vai nos tirando cada dia mais um pouquinho da presença de Jesus. E vai nos enfraquecendo. E vai nos desanimando. E é por isso que vira e mexe, a gente precisa chegar nos pés de Jesus, irmão. Seja humilde e reconheça isso. Às vezes a gente precisa chegar aos pés de Jesus, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, restaura a minha audição. Eu preciso ouvir tua voz de novo. Eu preciso entender a tua palavra de novo. Eu preciso compreender a tua graça mais uma vez. Restaura, Senhor, a minha comunicação, Senhor. Eu quero orar e eu quero que o Senhor ouça. Eu quero falar e eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que o teu Espírito se mova em mim. Então, Deus, toca no meu ouvido e coloca a tua palavra na minha boca mais uma vez. Restaura, Senhor. Eu preciso, Senhor, de renovo, de graça mais uma vez. Eu preciso que o Senhor toque mais uma vez na minha vida. Nem que seja para doer, Senhor. Nem que seja para apontar meu erro. Nem que seja para mandar me converter. Mas toca, Senhor, na minha vida. Eu preciso da tua verdade. E é a tua verdade que me liberta. É a tua verdade que me limpa. É a tua verdade que me transforma. Eu preciso da tua palavra, Senhor, na minha boca. Eu preciso de voltar a falar contigo. Eu preciso de voltar a ter intimidade com o Senhor. Eu preciso, Senhor, que na minha boca haja uma palavra de bênção. Que na minha boca haja uma palavra de bênção. Que na minha boca haja uma palavra de cura. Que na minha boca haja uma palavra do céu. Que o Senhor fale na minha boca. Que a minha boca seja purificada em santidade mais uma vez. Porque eu preciso do Senhor na minha vida. Por que, irmão Marcelo? Porque eu não vou te enganar, querido. Dias piores estão para vir. E o que a gente vai fazer se a gente perder por completo a presença dele? O que a gente vai fazer se a gente perder por completo a orientação da sua palavra? O que a gente vai fazer? Nós precisamos de reconhecer e termos a humildade de tempo em tempo dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu não sou.
Senhor, eu não sou o centro teu, é o Senhor que é o centro na minha vida. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu sou um crente, Senhor, mas eu dependo 100% da tua mão. Eu não posso, eu não sou, eu não tenho condições, mas o Senhor é, o Senhor tudo pode, e o Senhor é o Deus na minha vida. Toma conta do meu ser, toma conta da minha mente, toma conta da minha boca, toma conta do que eu ouço, do que eu vejo. Dirige meus passos pela tua presença. Mãe dureba subicanda raia sé, oiamanduriba ganduribaia, raia semi ganduribaia, raia lagabatubi artoreba canduriba, raia stemi raia sou, raia seriba canduri rastomelecaia sobe. Oh meu Deus, oh meu Pai. Para me encerrar, olha aqui, ó, o Espírito Santo manda te dizer. Olha aqui, ó, é tempo da gente se preparar, é tempo da gente ter a vida no altar, é tempo da gente olhar para a eternidade, olhar para a nossa morada que nos espera, e só quem chega lá é quem tem o nome lavado, remido e restaurado, o nome no livro da vida. E tem mais uma coisa, só vai chegar lá, só vai ouvir o toque da trombeta na hora que Jesus chamar, aquele que tiver condições de ouvir. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos voltar às origens, nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Eu venho de uma geração em que ainda eu era garoto, mas quando a palavra de Deus corrigia, quando a palavra de Deus dizia é pecado, muda, se converte, a gente se alegrava. Por quê? Porque nós olhávamos e pensávamos, nós agora vamos para o caminho certo, nós estávamos no caminho errado, mas agora Jesus mostrou, nós vamos para o caminho certo. Eu quero orar nessa noite. Se tiver alguém para Jesus, seu momento é agora. Jesus te chama. Você vem aqui, deixa Jesus tocar em você. Jesus vai restaurar sua vida, vai mudar sua história, vai escrever seu nome no livro da vida, vai te dar uma percepção espiritual aguda, e você vai sair daqui ouvindo Jesus, entendendo Jesus e capaz de falar com Ele. Quem quiser, o momento é agora. Se alguém quiser se reconciliar com Jesus, também o momento é agora. Se alguém quiser renovar a aliança, também é agora o momento, viu? Porque tem gente que vive de aparência o evangelho. Ele acha que carregar uma Bíblia, colocar um terno aqui, ele acha que isso faz dele muito crente. Deixa eu te dizer uma coisa, tu conhece teu coração, tu sabe quem tu é. A pastora aclamou e disse, nós precisamos reconhecer quem nós somos em Deus. Tu sabe quem tu é. E Jesus está dizendo nessa noite, ei, se você quiser renovar a sua aliança comigo, eu estou aqui para você. Vou cantar um trechinho de uma música, porque o Espírito Santo está me impulsionando a esperar você vir. Renova-me, Senhor Jesus. Já chegou o primeiro. Já não quero ser igual. Renova-me. O segundo está chegando. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. O terceiro chegou. Porque tudo que há dentro de mim. O quarto chegou. Necessita ser mudado. Eu estou com vergonha, não precisa não. Jesus tem o melhor para você. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ei!
Tem muito tempo que você não sabe o que é chorar na presença do Espírito Santo. Tem muito tempo que você não sabe o que é levantar a mão para o céu de verdade e bradar em glória. Tem muito tempo que você não sabe o que é pegar a Bíblia. Tem muito tempo que você não sabe o que é orar de verdade. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Eu vou tocar no seu ouvido. Eu vou tocar na sua boca. Eu vou purificar seu ouvido. Vou purificar a sua boca. Eu vou te transformar de dentro para fora. Levante a sua mão para cá. Estenda a sua mão. Vamos clamar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando. Tem gente que está pensando, por que não acaba logo? Deixa de enrolação. Deixa eu te dizer, meu filho, Jesus está trabalhando. Queria trabalhar na sua vida e você não está deixando. Então deixa Jesus trabalhar na vida de quem quer. Senhor Deus e Pai, aí está, meu Deus, os teus servos, os teus filhos, Deus. Pai, vai tocando agora, Senhor. Toca, Pai, no profundo da alma. Toca, Deus, no ouvido agora, Senhor. Restaura a audição espiritual. Restaura a comunicação espiritual, Deus. Que eles possam abrir a boca para falar contigo em realidade. Que a tua graça venha sobre eles de forma sobrenatural. Deus, renova com força. Renova com graça, Senhor, agora. Nós te pedimos, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Levante a sua mão para o alto. Levante a sua mão para o alto e cante. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, Deus está mudando, hein? Dentro do teu coração necessita mais de ti. Você pode prestar atenção. Você vai para casa e depois você vai ver se o Espírito Santo não vai começar a te cobrar. Vai. Ele vai começar a te tocar. Vai. Ele vai começar a mudar o seu pensamento. Vai começar a mudar a sua intenção. Ele vai voltar a te cobrar. Você vai amar a palavra como nunca. Deus está te chamando, viu, meu filho? Deus está te chamando. Deus está te chamando para quê? Eu estou esperando você se levantar e trazer muitas almas à minha presença. Eu estou esperando você mudar e trazer muita gente para a minha presença, porque quando você trouxer, eu vou me encarregar do resto. Para a gente encerrar, canta com felicidade, vai. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Levante a sua mão para o alto, glorifica o teu Deus. Aplauda o Senhor em felicidade, porque Ele está falando aí no nosso meio. Oh, glória a Jesus.